Brasil, construtor de ruínas. Os pobres não são um genérico. É importante abrir um parêntese para compreender quem é Lula também a partir das subjetividades. Há uma crença de que os pobres são todos iguais, como se houvesse uma categoria hegemônia chamada pobres. Há outra crença que talvez seja ainda mais perversa, a de que todos aqueles que não cabem nos modelos estabelecidos pelo capitalismo ou no conceito do que é ser rico num mundo capitalista são automaticamente encaixados na categoria de pobre. Às vezes é fé, às vezes é má fé. Não é razão. Essa generalização, mesmo entre intelectuais, precisa ser desfeita para compreender Lula, os governos do PT e o atual momento do Brasil. A explicação para que a inclusão de 29 milhões de brasileiros no governo Lula tenha se dado principalmente pela via do consumo é complexa. Pelo menos uma parte dela, contudo, pode ser localizada no desejo de Lula, no que significa para um operário ascender na escala social. Lula não é o sertanejo de relação íntima com o sertão, entendido aqui como natureza e cultura, mas sim o movimento de transição de um mundo que é passado para um outro que é o futuro. Lula é filho de uma família de retirantes da seca que queria primeiro fugir da fome, depois subir na vida pelo ingresso na fábrica, pela via do progresso e da industrialização. Vencer na vida no mundo do outro, apropriando-se dele e tornando-o seu pelo acesso aos seus signos. É esse universo de sentidos que Lula compreende e com o qual dialoga, como nenhum outro político da história desse país. E é principalmente para esses pobres que seu governo significou inclusão ou ascensão social. Durante a campanha de 2002, coube a mim a cobertura humana, como curiosamente a imprensa costuma chamar reportagens sobre a vida, como se fossem possíveis reportagens não humanas. De Lula e de sua família. Naquele momento, eu trabalhava como repórter especial para a revista Época. Meu desafio era contar a família que ficou no sertão. A família que foi construída no ABC paulista. Ao perguntar a Lula sobre o papel do pai na sua vida, durante um rápido encontro privado antes de o então candidato embarcar em um avião para um compromisso de campanha, Lula respondeu com uma única frase: "Valeu o espermatozoide que me gerou." Faltava apenas um mês para Lula nascer quando o pai deixou Caetés, no sertão de Pernambuco. Ao migrar para o Sudeste, em 1945, Aristides Inácio da Silva levou com ele uma moça de 16 anos e gerou com ela uma segunda família. Mais tarde, Dona Lindu, a mãe, também migraria para São Paulo, encarapitando Lula e os seus irmãos no pau de arara. Já em Santos, depois de alguns anos, ela deixaria o marido, carregando com ela todos os 8 filhos, exausta de sofrimento e abandono. A primeira memória que Lula tem do pai, que só conheceu aos 5 anos de idade, foi construída na única vez em que Aristides voltou ao sertão para uma visita e para fazer mais um filho em Dona Lindu. Aristides contava aos familiares e vizinhos que, no sul, tinha andado embaixo da terra. Ficou com fama de mentiroso. Mas Aristides se referia, maravilhado, aos túneis da estrada de Santos. Essa recordação, relatada na biografia autorizada Lula, o Filho do Brasil, da Fundação Perseu Abramo, de Denise Paraná, marcou o menino que nasceu na sequeira do sertão quando o pai já buscava o progresso no concreto da cidade grande. Era isso, o melhorar de vida. Décadas mais tarde, o menino retirante se iniciaria numa outra saga, a de ser protagonista no Brasil, um país em transição da ditadura para a democracia.
ao liderar as greves dos metalúrgicos no ABC paulista, no final dos anos 1970 e no início dos 80, as máquinas da indústria já tinham engolido um de seus dedos, o mindinho da mão esquerda. Não é uma marca qualquer ter a carne mastigada, literalmente, pelas máquinas, apesar de os acidentes de trabalho serem tão normalizados no Brasil. Lula começou a se tornar Lula no estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, lugar símbolo das grandes assembleias dos metalúrgicos do ABC. Naquela época, ele já deixava muito claro que não estava ali para mudar o mundo, mas para que os operários pudessem fazer parte do mundo em melhores condições de acesso ao consumo, adeptos de conceito de felicidade e bem-estar que incluía pelo menos os bens materiais básicos, assim como o churrasco e a cerveja do fim de semana. Seu irmão, José Ferreira da Silva, 3 anos mais velho e conhecido como Frei Chico, era o único membro da família que militava na política, identificando-se ideologicamente como comunista. Foi ele que deu ao irmão o mais novo livro Que é a Constituição, de Osni Duarte Pereira. Lula até assumir uma diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, só se interessava pela parte dos esportes do jornal. Seu sonho não era ser presidente, e sim jogador de futebol. Lula sempre deixou claro que não estava interessado em revolução. O que buscava era inclusão. Também costumava repetir que não era de esquerda. Em 1979, ao aceitar o convite de uma revista para jantar no Gallery, naquela época, a casa noturna dos ricos e famosos de São Paulo, assim respondeu aos críticos: "Eu quero que todo operário ganhe o suficiente para frequentar o Gallery." Se ele mudou bastante até assumir a presidência do país, essa convicção, que aplicava para si mesmo, seguiu orientando-o na administração do poder. Lula, o conciliador. Lembro 2 cenas produzidas por Lula, o conciliador, na primeira década desse século. Elas me parecem particularmente reveladoras. Na primeira, ocorrida durante a campanha presidencial de 2002, só há 3 testemunhas. Uma delas sou eu. É uma cena pequena, mas sempre teve uma enormidade para mim. Ainda que não acredite nem em Deus, nem em diabo, acredito que ambos vivem nos detalhes. Eu entrevistava uma mulher da elite econômica paulistana que namorava um dos principais industriais de São Paulo. Juntos, eles foram decisivos para que Lula conversasse com uma parte dos mais ricos, a que era conversável, e costurasse um apoio fundamental para a vitória do PT em 2002, depois de 3 derrotas consecutivas. Apoio que se concretizou na Carta ao Povo Brasileiro. No documento, Lula se comprometeu, não com o povo, mas com o mercado, a manter as principais linhas na política econômica liberal do governo Fernando Henrique Cardoso, PSDB, o sociólogo eleito por 2 mandatos, de 1995 a 2002. Na eleição que finalmente venceria, Lula vestiu ternos do estilista Ricardo Almeida e circulou pelos salões da elite de São Paulo numa porta dourada aberta por Marta Suplicy. Não apenas circulou, como encantou. Lula tornou-se pop para milionários que acreditavam ser esclarecidos, empreendedores, modernos e cosmopolitas. Quando eu conversava com esses muito ricos, era visível que, para além do pragmatismo, havia algo de muito sedutor em um operário, um líder sindical que gostasse deles. Havia uma pressão social crescente no Brasil. Após o deslumbramento com a volta da democracia e a energia criadora potencializada pela Constituição de 1988, o país vivera o impeachment de Fernando Collor. Com caras pintadas nas ruas, e vivia um final de segundo mandato bastante penoso de FHC. Cidade de Deus, o filme de Fernando Meirelles e Kátia Lund,
era A Expressão do Brasil, de 2002. Indicado para 4 Oscars, a obra era baseada no livro de mesmo nome de Paulo Lins e roteirizada por Braulio Mantovani. O filme contava a vida na favela de Cidade de Deus, que nos anos 80 se tornou uma das comunidades mais violentas do Rio de Janeiro, a partir do olhar e da voz de um garoto ao mesmo tempo enredado no cotidiano da favela e tentando fugir de seu destino anunciado. A porção ilustrada e progressista do país descobria, nas poltronas estofadas dos cinemas de shopping, mais de 15 anos depois da redemocratização, que o país seguia tremendamente desigual. Uma parcela da elite econômica compreendeu o esgarçamento crescente no tecido social, com gigantescas filas em busca de empregos aquém das competências de cada um, e costurou apoios e acordos, desfilando Lula pelos salões para provar aos pares que ele era tão palatável quanto seu caviar. E Lula, inteligente como é, desempenhou seu papel com brilhantismo. Eu estava numa dessas mansões do Jardim Europa, onde só vivem os ricos muito ricos de São Paulo. E os ricos muito ricos de São Paulo são muito ricos em qualquer lugar no mundo. Entrevistava uma das principais anfitriãs de Lula, e ela me dizia o quanto Lula era fascinante e o quanto o Brasil precisava mudar. De repente, interrompeu a fala e chamou alguém, num tom modulado, mas imperativo. A empregada doméstica estava no andar de cima, mas foi instada a descer para fechar a cortina da sala onde nós duas estávamos. Percebi que não ocorrera à dona da casa que ela mesma poderia se levantar do sofá e andar alguns passos. Era a vida dela. Sempre havia sido. Não poderia haver outra. Ali estava posta a mágica de Lula. Essa mulher podia circular pelos salões com um candidato do PT, vestido em ternos de grife, e ao mesmo tempo chamar a empregada para fechar a cortina. Pelo toque alquímico de Lula, as contradições, por um momento, apagavam-se. Salto agora para 2006. O rapper carioca MV Bill, um dos criadores da Central Única das Favelas, a CUFA, está na Vila das Lu, chamada de Templo de Luxo ou Meca dos Estilistas. A construção, sustentada por colunas neoclássicas, se espalhava por 20 mil metros quadrados na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Vendia de roupas das grifes internacionais mais caras a helicópteros. Havia fila de espera para bolsas de $5.000, por exemplo. Na época, Eliana Tranchesi, a proprietária, já estava enroscada em denúncias de sonegação de impostos, mas apostava alto na conciliação com o outro lado dos muros. Se, em 2002, a obra cultural paradigmática do Brasil era Cidade de Deus, o filme, em 2006 foi Falcão, Meninos do Tráfico, o documentário de MV Bill e Celso Ataíde. O documentário havia sido exibido 3 semanas antes da visita do rapper a Das Lu, no programa Fantástico da TV Globo, na noite de domingo. Ao mostrar a vida e a morte dos soldados do tráfico em favelas do Brasil, Falcão causou enorme impacto em pessoas que não costumavam se impactar com o genocídio dos meninos negros e pobres das favelas e periferias. Dos 17 entrevistados, todos muito jovens, apenas um havia sobrevivido para assistir ao programa naquela noite de domingo. Não era ficção. As mortes tinham sangue e carne. E o olhar de Bill e de Ataíde era de dentro. O Brasil agora se revelava mais nu e mais cru. E, na TV aberta, com uma audiência de mais de 25 milhões de espectadores, para um público variado, no horário nobre de domingo. Naquele momento, Lula estava há quase 4 anos no poder. Era candidato à reeleição e o PT enfrentava as denúncias do mensalão, esquema de compra de votos de parlamentares que o presidente afirmava desconhecer. A conciliação era ainda uma tese em vigor,
com um presidente que não só havia cumprido rigorosamente o acordado na Carta ao Povo Brasileiro, ao não mexer na condução da economia, como ainda mantinha muito da sua mística, apesar das fortes evidências de corrupção do PT no poder. Para lançar Falcão, Meninos do Tráfico, o livro baseado no documentário Na Vila das Lu, M.V. Bill subiu ao 4º andar com 30 moradores de favelas. A loiríssima Eliana Tranchese resumiu, com clareza poucas vezes vistas, o tom de conciliação costurada no Brasil de Lula. Não estamos aqui para encontrar culpados pela tragédia em que vivem essas crianças. Estamos aqui para juntar todo mundo, ricos e pobres, as forças de todo mundo. Essa era a mágica. Juntos, o rapper negro da Cidade de Deus, no Rio, e a loira empresária paulistana que fraudava o fisco celebravam a possibilidade da conciliação de dois países apartados. O Brasil, um dos lugares mais desiguais e racistas do mundo, deveria se conciliar sem olhar para o que causava a desigualdade. Ou, o tema mais sensível, sem tocar na renda dos mais ricos, majoritariamente brancos, nem fazer mudanças estruturais que atingissem seus privilégios. Estavam, como anunciou Eliana Tranchese, todos juntos, ricos e pobres. Faltou dizer também que cada um no seu lugar. Na Vila das Lu, os negros eram trabalhadores uniformizados das áreas de limpeza ou copa, seguidamente invisíveis, e os moradores de favelas que ali entraram naquele dia voltariam em seguida para suas casas sem saneamento básico e jamais poderiam comprar sequer um café no templo do luxo. Mas, deslocados por um momento do seu lugar, apenas para reafirmá-lo, eram bem-vindos e até amados. A imagem produzida era vendida como se realidade fosse. A cena era poderosa, e é provável que muitos acreditassem nela. Diante da mistificação, uma voz se levantou na plateia. O consumismo é uma das causas dessa tragédia. Estamos no templo do consumo. Isso aqui é o responsável. Se eu lembrar do país e da desigualdade em que vivemos, esse local é uma violência. O mal-estar se instalou. A ilusão acabara de partir-se. Outra voz se somou. Para satisfazer o sonho de consumo de comprar um tênis, quem está na favela às vezes tem que matar. Mas não para comprar um tênis da Daslu, porque aí tem que matar muito mais. Farpas verbais foram trocadas. A plateia branca fez sinal para cortarem o microfone. A líder da favela Coliseu, uma mulher negra e naquele momento desempregada, levantou-se para defender a anfitriã. Ela é rica porque trabalhou muito para ser rica. Apoteose, gritos e palmas. A conciliação estava salva no Brasil de Lula. E a tese da meritocracia, a de que basta trabalhar para ser Tranchese na vida, ganhava mais adeptos também entre aqueles que são vítimas dela. Nascer de um lado do rio ou do outro, sem água potável ou com Perrier, não faria diferença se houvesse esforço pessoal, segundo essa tese que se tornaria ainda mais forte nos anos conservadores que se seguiram. Com a meritocracia, a desigualdade passa a ser um problema do indivíduo e não da estrutura da sociedade. Mais tarde, Eliana Tranchese seria presa pelos crimes de formação de quadrilha, fraude em importações e falsificação de documentos. A origem de sua fortuna estava, afinal, muito menos relacionada ao trabalho duro, ao esforço pessoal e ao mérito. Tranchese foi condenada a 94 anos e 6 meses de prisão. A Vila das Lu deixou de existir. Outros templos de consumo, tão seletos quanto, mas mais discretos, foram erguidos em São Paulo, inclusive no próprio local da então gloriosa Vila das Lu. A mística da conciliação sobreviveria por mais tempo.